Bem-vindos ao BeHealth Talks, o podcast da BeHealth, que traz conversas com médicos que estão mudando a forma como eles tratam seus próprios pacientes. Aqui a gente conversa sobre trajetória, prática clínica, bastidores da medicina e também sobre posicionamento e como eles estão trazendo para o digital a sua autoridade. Hoje, nesse episódio, eu trago o Dr. Bruno Pedro, ortopedista, traumatologista que tem atuação em Santos Dumont e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Bruno é especialista em pé, tornozelo em tratamento da dor musculoesquelética, com um trabalho forte em intervenção guiada por ultrassom e medicina regenerativa. Uma linha ainda pouco explorada por boa parte dos ortopedistas no Brasil. Além da prática clínica, ele também é criador do Precision MSK, uma formação para médicos que querem dominar procedimentos guiados por imagem e ampliar o próprio portfólio de tratamentos. Hoje, a gente vai passar pela história dele, pelos principais desafios e aprendizados da prática ortopédica, pelas novidades em tecnologia e tratamento, pela mentoria que ele está estruturando e também por um tema que interessa muito aqui na BeHealth, como a presença digital tem mudado a forma como médicos como ele se conectam com seus pacientes. Bruno, seja muito bem-vindo à BeHealth. Valeu pelo convite de vocês. Fique à vontade para se apresentar com suas próprias palavras. Tá bom. Primeiramente, agradecer a vocês da BeHealth aí para ter me convidado para participar desse podcast. Então, você já me apresentou aí mais ou menos, né? Meu nome é Bruno, sou ortopedista há quase 10 anos, sou formado há 14 anos já. E tô nessa trajetória aí, a gente acha que médico vai formar e vai parar de estudar, e o contrário, o médico forma, ele começa a se especializar, vai estudando, uma porta vai abrir na outra, e hoje estou aqui para poder falar um pouco aí da minha trajetória aí com vocês. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente como que você começou na ortopedia, o que é que te chamou a atenção nessa área? Essa história é um pouco engraçada, que nem eu lembro de verdade, né? A minha avó, Glorinha, já falecida, ela sempre falava, depois que eu estava já adulto, falava, desde pequeno você falava que ia ser ortopedista, e eu sou muito sincero, eu não lembrava disso, mas ela sempre falava, e eu já entrei na faculdade assim, vou ser ortopedista, e foi o que deu. No 5º período, eu procurei um médico no hospital, eu não conhecia nenhum ortopedista em Juiz de Fora, e fui no pronto-socorro lá, e achei um médico lá, Dr. Fábio, fui conversar com ele era muito nervoso, muito sério, não gostava muito de acadêmico, mas coincidentemente ele era de Santos Dumont, da minha cidade. Então eu cheguei até ele me olhou assim de cima e embaixo, vamos ver se você vai conseguir me acompanhar, vem aqui amanhã 13h. Aí que tinha cirurgia, aí fui pra lá. Aí comecei a acompanhar, deu certo, né? O meu santo bateu com o santo dele também. E acompanhei ele durante toda a minha formação e até larguei um pouco das outras especialidades de lado. No internato mesmo, que era de cirurgia e de ortopedia, eu não fui em nenhum estágio da cirurgia, eu só ficava dentro da ortopedia. Aí acabou que o Dr. Fábio faleceu também durante a minha formação, aí depois eu fiz a residência em ortopedia, né? Eu formei em 2013, trabalhei um ano, aí eu passei na residência, só que eu perdi a chamada da residência lá, só que até aqui em São Paulo, mas tudo deu certo depois eu passei no Rio de Janeiro, fiquei um ano no Rio. Essa história é engraçada porque, como eu vim de uma cidade do interior, você vai pro Rio de Janeiro, que é todo mundo muito corrido, o carioca também tem aquele jeito dele. Acabou que eu capotei um carro no R1, eu tive paralisia facial, eu tive cachumba, e no final os colegas ali já estavam me chamando de Zé Meningite, aquela música que tem, né? Enfim. Aí acabei que eu consegui transferir depois no meu R2, eu fui para Petrópolis, que é no Rio também, mas era uma cidade mais pacata, e a residência lá era tão puxada quanto no Rio. Aí acabei minha formação lá, fiz a prova de título, obtive meu título de especialista, né, em ortopedia e traumatologia, e trabalhei mais um ano como ortopedista geral. Depois eu voltei para o Rio, para esse mesmo lugar que eu estava, mas eu já estava mais velho, já estava mais tranquilo, e acabei a minha especialização ali, minha subespecialização em pé e tornozelo ali no Rio de Janeiro mesmo. Isso foi em 2019. Aí em 2020 eu tive meu primeiro contato com ultrassom. Em Goiânia eu fui fazer um curso, chamei até um colega aqui de São Paulo para ir, Fernando, vamos e tal, ele animou, a gente foi. Só que depois ele veio a pandemia e a gente acabou perdendo aquele contato, né? Porque você deixa de praticar um pouquinho ali, você já perde. Aí depois de 2 anos eu entrei de novo aí de cabeça mesmo nesse mundo aí de intervenção, de ultrassom e de medicina regenerativa. Foi quando te encontrou, né, esse mundo da regenerativa? Sim, eu estava viajando, eu fui mergulhar e lá onde eu estava mergulhando, o Thiago, um colega meu, conversando com ele no WhatsApp, ele falou, Bruno, fiz um curso aqui e tal, com o Dr. Caio Rondon. Aí perguntei, foi bom e tal, aí acabou que eu fui pra lá. De lá, eu tinha um outro colega de turma também, que chama Paulo,
a gente saiu pra jantar lá, e ele tava me falando, Bruno, tem tanto tempo que eu sou ortopedista, eu só mexo com isso e tudo mais, e aquilo era uma coisa muito nova para mim ainda, sobre investir em aparelho ou não investir. Eu não tinha noção o quanto aquilo podia agregar na minha formação. Aí saí com aquilo atrás da orelha, assim, será que vale a pena e tudo mais? E ele falou, cara, pode comprar ultrassom que ele vai se pagar muito rápido e tal. Aí, voltei. Nessa mesma semana que eu voltei, eu liguei pro Lindolfo. Lindolfo foi um chefe meu no Rio de Janeiro, que já tá, assim, ele é professor em vários lugares já, tá na Cetros aqui em São Paulo e tudo mais. Foi Lindolfo. E ele já havia me chamado para trabalhar com ultrassom, só que eu não achava que seria tão bom. Aí fui até o Rio no final de semana, fui até o consultório dele e comecei a conversar com ele. Ele falou, Bruno, é bom, ajuda muito o paciente nos tratamentos e tudo mais. E eu com aquela pulga atrás da orelha, investir, não investir. Ele falou, cara, compra o aparelho que eu garanto que você vai dar tudo certo, né, nessa jornada. E ele falou assim comigo que eu não esqueço. É só o começo. E realmente foi desse jeito. O Lindolfo foi meu principal mentor que me incentivou a estar nesse mundo. Aí você começa a comprar, investir, né, em equipamento, em tecnologia, e é uma coisa, e realmente é um caminho sem volta, assim. Tô muito feliz, assim, com as coisas que estão acontecendo atualmente na minha vida. Profissional, né? Essa fase da medicina regenerativa é muito nova, né? Então você não teve anos contato pra cá que começou... durante a residência? Não tive durante a residência. A residência acabei em 2017. Eu não tive contato nenhum com medicina regenerativa. Onde você nasceu e como foi a sua infância? Eu nasci em Juiz de Fora, dia 22/5/87. Nasci lá na maternidade Terezinha de Jesus, até onde que a minha irmã faz residência, mas a minha família, meu pai mora em Santos Dumont, sempre morou, e minha mãe também. Minha mãe é goiana, mas conheceu meu pai nas idas e vindas da família da minha mãe para Santos Dumont, que eles tinham um parente lá também. E vivi boa parte da minha vida em Santos Dumont, né? Até meus 17 anos eu fiquei em Santos Dumont, depois eu saí para estudar e voltei tem uns 6, 7 anos, voltei para lá também. Minha infância foi muito boa, né? Não tinha essas coisas de tecnologia, de tela, de celular. Minha infância foi na rua, brincando, de bicicleta, jogando bola, brigando com outras pessoas, com outras crianças também. Sempre na presença dos meus primos lá. Foi uma infância bem diferente do que... minha família é grande. A família do meu pai são 6 filhos e da minha mãe são 4 filhos, né? São 4 irmãos e do meu pai são 6 irmãos. Acaba que como eu morei em Santos Dumont, eu tinha mais contato com os primos de Santos Dumont. Em Goiânia também a gente tinha contato, mas a gente ia menos pra lá, então, e a cidade maior também, então a gente não ficava tanto na rua igual a gente ficava em Santos Dumont. Foi boa. Foi uma boa infância, boa, então. Com certeza. E os seus pais, o que eles faziam? Meu pai, eles fazem ainda, né? O meu pai é médico, pediatra, eu trabalho junto com ele na clínica Santos Dumont, né? A clínica é dele e eu que cheguei lá, pai, vamos mudar isso aqui tudo, mudamos, reformamos a clínica, aumentamos, enfim. E a minha mãe, assim, ela não tem uma formação, mas ela teve um papel imprescindível na vida minha, das minhas irmãs, né? Ela cuidou da gente como... né, os tesouros dela, assim, foi uma coisa muito bom ela não trabalhar por ficar com a gente. E ela é o braço da casa, né? Ela resolve tudo da casa, tudo da clínica. Agora tá cuidando do neto, né, que foi para BH, que a gente teve um sobrinho há 8 dias, né? Ela nasceu, o Benício. Então é isso, meu pai é médico, pediatra, e minha mãe ela cuidou da gente, assim, papel imprescindível. Qual que você acha que foi a maior lição que seus pais trouxeram para você? Meu pai é muito... Ele é muito justo, assim, sabe? Meu pai, o jeito dele me olhar na infância, eu já ficava quieto, sempre muito correto, sabe? Os valores da vida, de trabalhar, ser honesto, né? Não roubar, ser justo com as outras pessoas também. Bem aquele não fazer o que você quer pra você com os outros, entendeu? Então, foi bem essa lição. Minha mãe era mais tranquila, assim, mas sempre muito amorosa, muito bom, assim, a família. A família é o alicerce que a gente tem, né? Eu tenho mais 2 irmãs também, que são médicas. A Marcela é oftalmo, mora em BH, e a Ludmila tá acabando agora a residência de pediatria. Uma família com legado de médico. Com legado de médico, apesar de que meu pai nunca forçou a gente você vai fazer medicina, você vai ser médico, não. Acaba que a gente teve um exemplo ali, mas o exemplo dele sempre tá trabalhando e a gente foi seguindo aquilo ali naturalmente. Nós 3 fomos seguindo a mesma, cada um com uma especialidade, só a Ludmila que foi pro lado dele também. Graças a Deus teve uma que puxou pro lado da pediatria. Teve algum caso, em algum momento específico, que mudou a forma como você enxerga a ortopedia? E até a medicina também. Sim. O ortopedista, quando ele acaba a residência, ele foca muito no cirurgia. Quero operar, que é uma parte boa também.
de operar. Eu digo por mim, né? O meu consultório, há um tempo atrás, vamos colocar aí uns 4, 5 anos atrás, ele tinha 2 linhas de tratamento. O paciente chegava lá com algum problema, uma artrose no joelho. Ou eu indicava ele para fisioterapia, ou eu indicava cirurgia para ele. E eu não enxergava nesse meio, tinha um gap gigantesco de tratamento, que foi aonde eu comecei a explorar mais, né? Com tratamentos alternativos, com fazer essas intervenções em dor. Agora a medicina regenerativa também veio muito forte para algumas indicações de algumas patologias também. Então isso fez eu abrir muito a minha cabeça. Como eu vim muito para São Paulo, você acaba conhecendo muita gente e as pessoas, você vai fazendo network, eu faço dessa forma, e você conhece uma pessoa aqui, outra ali, e você vai seguindo ali o teu caminho. Uma outra coisa que meu pai sempre falou comigo, ele falava, Bruno, você tem que olhar o paciente como um todo. E lá atrás, eu não tinha muito essa visão de olhar o paciente como um todo. Tá machucado meu joelho, tô com artrose. Você focava ali no joelho e, na verdade, você tem que olhar o paciente realmente como um todo, assim, sabe? Você tratar várias partes do corpo, porque senão não adianta você só focar ali dentro do joelho e esquecer a parte de metabolismo, essas coisas todas. Vou te dar um exemplo, se você pegar um paciente da mesma faixa etária, um de 50 anos, um paciente que é obeso, um paciente que é tabagista, faz uso de álcool com frequência, e um paciente sedentário, você vai pegar um outro paciente, que é um paciente magro, que faz atividade física e não fuma, não bebe. Não tem como um tratamento ser igual para esses 2 pacientes. O paciente que é inflamado, eles vão responder, né, de forma diferente, obviamente. Obviamente que o paciente que é saudável, ele vai responder de forma totalmente diferente de um paciente que não é saudável. Então, essa forma de você olhar o paciente, você pega esse paciente, você tem que desinflamar ele. A gente fala que é o preparo do solo. Tem que desinflamar ele para ele poder receber o tratamento correto e dar certo também. E muitas vezes tem paciente que nem é elegível de certos tratamentos porque não vai dar certo, entendeu? Os ortopedistas, a gente sabe que eles têm certa reputação de serem mais distantes, né? Médicos que não criam muito vínculo resolutivo, né? A ortopedia é muito prático, rápidos. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito prática, assim. O paciente chega, quando eu fazia plantão, o paciente chega lá, todo quebrado. Tá em jejum, vamos pra cirurgia, vamos operar. Você opera o paciente, dia seguinte, 2, 3 dias, tá de alta, já vai reabilitar. Realmente é uma especialidade muito, muito prática. Eu tenho mudado um pouco, assim, até nas minhas consultas também, são consultas mais... Como que mudou na prática? Na prática, assim, igual eu tô te falando, você tem que ver o paciente como um todo. Então, você tem que pesquisar. O paciente tem diabetes, o paciente é hipertenso. Então, você tem que procurar todos os pontos ali do paciente para você ter um sucesso no teu tratamento. Não ficar focado só naquela articulação, naquele ponto que o paciente refere dor. Entendeu? Excelente. A gente falou um pouco sobre a intervenção, né, por ultrassom, que te encontrou, sim, né? Você não buscou intencionalmente. Sim. E não é um caminho muito comum, né, entre os ortopedistas. Hoje em dia, eu falo que o ultrassom, há um tempo atrás, já o ultrassom é o futuro do consultório do ortopedista. Hoje, já não sei se é tão... É presente já, e quem não tá, eu acho que já tá ficando... Desatualizado. Talvez assim, um pouco atrasado no tratamento. Desatualizado, né? E, igual hoje, antes de vir pra cá, eu tava num congresso aqui de osteometabolismo, já estão usando ultrassom para fazer diagnóstico de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, geralmente. Que tá muito em alta agora, né, com o uso da tizerpatida. Com certeza, exato. Se a gente começa a tomar a tizerpatida, ele perde muito peso, mas perde muita massa muscular também. Então, o ultrassom, ele já tá no portfólio ali para ajudar no diagnóstico da sarcopenia, né? É importante. E é bom também que o paciente às vezes chega no consultório, você faz o exame ali dinâmico na hora, fala, você tem esse problema, e o paciente não precisa sair da clínica para ir na outra clínica, voltar, marcar retorno. Então é bem fácil o uso do ultrassom. Uma via mais integrativa, né? É bem útil, né? Não fácil, bem útil o uso do ultrassom. Você, a gente percebeu que é uma pessoa que busca muito por atualizações. Sempre. Nas primeiras palavras que você trouxe, já trouxe essa importância de se atualizar. Eu tenho um amigo, o Vitor, que ele falou, eu queria ter a sua disposição para ir para São Paulo toda hora. E igual agora, eu tô aqui hoje, semana que vem eu venho de carro até com outro colega. Na outra semana, eu tenho um curso até com o Lindolfo, que ele vai fazer uma mentoria VIP comigo dentro da minha clínica, focado em coluna. Depois eu volto para São Paulo, depois eu vou para BH de novo. Então, assim, nos próximos 5 finais de semana não tem vida. Eu vou viajar para buscar. Não para, né? E eu acho que é bom, eu gosto de vir para São Paulo. Eu moraria aqui nunca, mas gosto de vir aqui, ficar 2, 3 dias aqui, eu gosto, não acho ruim, não. É muito próximo de Juiz de Fora, né? A gente pega um voo para Juiz de Fora, 40 minutos tá aqui. Você vai pegar o voo do
de Congonhas, para onde que a gente está acostumado a ficar, você demora 1 hora, às vezes no horário de pico, né? Por isso E que vale a pena, né? Muito, vale muito a pena. Eu falo que eu vinha menos para São Paulo, mas eu falo com um amigo meu, ele é empresário, eu falo, cara, toda vez que eu vou para São Paulo eu tomo um choque de realidade de tudo, assim, sabe? Em que sentido, de doutor? tratamento, da área médica. São Paulo, tudo que chega no Brasil tá aqui. Vem aqui, você pô, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Parte financeira também, tudo aqui envolve, né, muito a parte financeira. Então, toda vez que eu venho, eu tomo um choque de realidade, mas é um choque bom. Eu chego lá, eu tento reproduzir o que estão fazendo aqui e vou sempre buscar cada vez mais. Tiro da zona de conforto, né? Totalmente. Às vezes você tá lá, eu moro numa cidade lá, eu fico em São João de Fora, mas na cidade dos meus pais, São João tem 45 mil habitantes, mais ou menos. Você tá lá, nossa, eu tô bem, você vem pra São Paulo. Eu falei, pô, você não tá tão bem assim, sabe? Uhum. Tanto em todas as áreas, assim, sabe? Eu busco, corro muito atrás, mas você vê que sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma novidade, sempre... Aí você tem que sempre procurar melhorar, sabe? Pra você poder estar no mercado. Hoje em dia, o volume de formação, antigamente, tinha um volume, então, em um determinado tempo. Hoje é muito maior e um tempo muito menor. Então, se você não busca se atualizar, você vai ficar para trás. Isso é um fato. Uhum. Essa sede por conhecimento, por coisas novas, formações, hands-on que você tem, inclusive um currículo extenso, né, dessas Sim. formações, é assim, desde o início mesmo? Não, eu fiquei assim, eu sempre corri muito atrás, mas assim, ultimamente que eu tô mais, porque vai aparecendo muita coisa, muita tecnologia. Tecnologia é uma coisa que agrega muito nos tratamentos. Então, assim, eu tô sempre correndo atrás para poder levar isso para os pacientes, para tratamento, clínica. A minha ideia, a clínica agora ficou até pequena, né? Porque você vai comprando máquina, aparelhos e tudo mais. A minha ideia é que o paciente chegue na minha clínica e não precisa de sair de Santos Dumont para buscar tratamento fora. A gente chegar lá, a gente conseguir resolver tudo ali dentro da clínica, entendeu? Por ser uma cidade pequena, né? Exato. Aí às vezes as pessoas vão para outras cidades ali, Juiz de Fora é uma cidade maior, eu trabalho lá também. Mas a minha clínica, o meu foco é em Santos Dumont, na clínica Micael lá junto com meu pai. E ficou pequeno, assim, o espaço, sabe? Mas ainda tá atendendo bem, tá melhorando cada vez mais. Uhum. Cada vez que vem para São Paulo, ela melhora um pouquinho, uma coisa nova. Você leva um pouquinho, né? Sim, do que tá vindo aqui para lá também. E a cabeça também, ela expande, né? Essas ideias, e isso é muito bom, né? Nesse mundo de atualizações, como é que está o uso da IA para ortopedistas? Uso bastante a IA. É bom você usar a inteligência artificial de um modo com que você saiba o que você pesquisa, né? Porque se for jogar, ela vai vomitando coisa para você ali, né? Outro dia mesmo, alguém me mandou um paciente meu chegou com uma fratura de cotovelo, mas era uma fratura muito, muito pequenininha. Eu falei, vamos ver o que o chat vai falar aqui. Aí eu joguei a foto, ela falou, sim, você está certo, você deve ter uma fratura na patela. A patela é um osso do joelho e eu tava perguntando do cotovelo. Então, assim, ela vem para agregar muito, mas você tem que saber pesquisar. Você não pode achar que pegar um tema totalmente desconhecido seu e confiar 100% na inteligência artificial. Acho sim que ela vem para somar, mas tem que saber usar, né? Eu estive na última semana em um congresso aqui em São Paulo, de endometriose, e aí tinha um médico do exterior, e ele trouxe uma recomendação, que eu queria saber sua opinião sobre isso, que a IA ela deve ser usada por médicos que já são experientes, porque eles têm mais filtro e não é recomendado tanto para recém-formados. O que você acha? Porque o médico, assim, ele tem que ter o seu senso crítico, né, para você poder usar uma inteligência artificial. Às vezes a pessoa ela é muito rasa naquele assunto, às vezes até porque ela acabou de formar, e quem acaba de formar não tem tanta experiência como uma pessoa que tem 10, 15, e a de 15 não tem tanta experiência como uma pessoa de 40, 50 anos de formado, obviamente. Então, ela, igual eu tô te falando, ela tem que saber filtrar a IA ali, jogar as palavras certas para poder ela te dar a resposta que você tá na dúvida, mas para confirmar alguma coisa que você já sabia. Senão ela vomita qualquer coisa lá, ele vai e toma uma conduta de acordo com o IA. É totalmente errado. Fica aí de conselho, né? Para colegas médicos. Com certeza. Mas é muito útil, IA, assim, é muito bom. Voltando agora um pouco para sua prática clínica, de fato, dor, diagnóstico, seus tratamentos. No seu dia a dia, quais são as dores que mais chegam até você? Disparadamente, dor da coluna. Em Santos Dumont, eu atendo ortopedia geral, né? De fora, eu só atendo nessa clínica que eu tô, pé e tornozelo. Mas lá em Santos Dumont, dor na coluna. Assim, cada, 10 pacientes que eu atendo, 5, 6 são
dor lombar. Geralmente o perfil do paciente é aquele paciente homem, que é sedentário, ele de meia idade, que trabalha pegando peso, essas outras coisas. E o outro perfil, o paciente mais idoso, aquele paciente que não faz atividade física, que já está sarcopênico, com a massa muscular mais baixa. Ele tende a sobrecarregar as articulações como um todo. E na minha prática, o que mais sofre ali é a coluna, né? Seguido do joelho, e depois ombro, e depois as outras articulações, pé, tornozelo, mão e punho menos, que não é uma articulação de carga também, né? O ombro também, por não ser uma articulação de tanta carga, você movimenta o ombro para fazer tudo, né? Então acaba sobrecarregando ali os tendões do manguito rotador, que é a patologia que eu mais vejo lá na clínica. Uma Quando coluna chega disparada. essa dor na coluna, lombar e tudo mais, quais são as primeiras decisões que você toma? Primeiro eu tenho que entender se essa dor é realmente da coluna. Por mais que ele esteja com dor na coluna, você precisa avaliar a outra. Não pode ser original dela, né? Não, às vezes tem um fisioterapeuta de fora que sempre fala isso. A dor do joelho, na maioria das vezes, não vem do joelho. Às vezes vem de uma fraqueza de um grupo muscular, então você tem que examinar o paciente como um todo. Existem pacientes que estão com muita crise de coluna, a gente consegue fazer uma intervenção ali na clínica mesmo, guiado para esse paciente sair da crise. Algumas vezes a gente precisa de algum exame diagnóstico para poder ver alguma coisa, que é as radiculopatias, que é a hernia de disco ali, que ela pinça ali na coluna e tem repercussão na perna. Então, assim, às vezes precisa de um exame diagnóstico, um exame complementar para poder fazer o diagnóstico ali e começar o tratamento. Nesse diagnóstico de coluna, sempre é cirurgia? Não. A maioria dos tratamentos não é cirurgia, é sempre cirurgia. Uhum. O que eu falo com meus pacientes é o seguinte, se a gente tem a opção de tentar tratar conservadoramente, que é o tratamento não cirúrgico, fosse em mim e na minha mãe, vamos tentar. Pô, a gente fez tudo. A gente perdeu peso, fizemos fortalecimento muscular, enfim, tomou um remédio ali, tudo, fez fisioterapia, fez alguma intervenção, algum bloqueio de nervo, alguma infiltração. Fizemos isso tudo. E esgotou o que a gente tem, não melhorou com nada, aí a gente começa a pensar no tratamento cirúrgico quando ele tem indicação, né? Porque às vezes não tem nem indicação e vai ficar só nessa parte mesmo. Uhum. Inclusive, nossa próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Que existe esse mito, as pessoas sentem alguma dor na articulação e já pensam, nossa, vou ter que fazer cirurgia. Sim. Muita gente vê na internet, artrose é cirurgia? Em alguns casos, sim. A articulação está tão desgastada que não tem que ser fácil ali para recuperar essa articulação. Aí acaba que tem a indicação cirúrgica. Mas tem muito paciente também que ele tem indicação cirúrgica e não quer operar. Aí a gente tem algumas coisas, algumas armas terapêuticas para poder fazer. A gente pode fazer um bloqueio de dor, a gente pode insistir com esse paciente para ganhar massa muscular, para poder dividir esse peso ali com a articulação e sobrecarregar menos a articulação. Aí tem os bloqueios, as infiltrações, tem alguns aparelhos que a gente consegue fazer uma vibração na musculatura para fortalecer para ativar aquela musculatura, que esse paciente melhore o quadro clínico dele de dor, entendeu? Mas tem alguns casos, tem que indicar a cirurgia. Não tem jeito, o osso está todo desgastado, está todo torto, a gente precisa de indicar a cirurgia para esse paciente, mas às vezes o paciente não quer operar. Às vezes uma vovozinha, 90 anos, ela não quer operar e nem a família quer que ela opere, entendeu? Você tem que adotar medidas conservadoras ali para poder dar um pouco de qualidade de vida para aquela paciente ali, para ficar sem dor. Em alguns casos também, o paciente a lesão que ele tem é cirúrgica, mas o paciente não é cirúrgico. Como assim? Às vezes o paciente ele não tem condição clínica. Às vezes, por exemplo, tem uma insuficiência cardíaca. Essa senhorinha de 95 anos. Sim, tem senhora de 95 anos que opera. Te dar um exemplo, a minha tia Vitória, isso deve ter alguns anos. Ela me ligaram, a tia Vitória caiu. Eu falei, quebrou o fêmur. Você tinha 101 anos, eu acho, se eu não me engano. Nossa! Aí falei, tem que internar e tem que operar. Aí começaram, mas vai operar ela com 101 anos. Eu falei, tem que operar, não tem jeito. Se não operar, ela vai morrer. E se operar, ela tem uma chance maior de sobreviver. Acabou que ela faleceu com uma semana, mas assim, tinha que fazer aquilo. Uhum. Eu tive um primo meu, de distante, ele foi próximo do Natal. Era Natal, todo mundo vai pra cidade de pai, de mãe, enfim. Eu tava num bar, assim, com meus primos. Ele bateu nas minhas costas, matou a tia Vitória, hein? Ele falou assim, eu olhei pra ele e falei, nem dei papo, porque assim, é uma coisa muito, 101 anos, assim, é muita. E as pessoas são leigas, né? Então... Total, eu nem discuti, vida que segue. Aham. Você falou sobre os bloqueios. Como que funcionam? Eles são imediatos, ali uma solução para dor? Sim, o bloqueio ele dá um certo alívio, sim, de imediato já. Você consegue, pelo ultrassom,
O exemplo do joelho, por exemplo, tem os nervos geniculares que passam ao redor do joelho. Com o ultrassom, na topografia ali, a gente consegue ter uma noção certinha de onde que a gente vai infiltrar a medicação. Então, com o ultrassom, a gente faz uma solução anestésica na pele, para o paciente não sentir dor quando você introduz uma agulha maior. E com o ultrassom, você vai certinho naquele local e injeta uma medicação para já dar um certo alívio para o paciente. Aí as pessoas às vezes perguntam, doutor, isso vai durar para sempre? Não, quem dera se durasse para sempre, o problema estaria resolvido. Mas aquele bloqueio, ele vai te dar uma sobrevida ali para você tratar o seu joelho, para você fazer uma fisioterapia, um fortalecimento da musculatura, justamente para essa musculatura forte, ela diminuir a carga que a articulação vai levar ali. Quanto mais forte for a musculatura, menos carga a gente tem nas articulações. Isso, o inverso também é verdade. Quanto menos músculo, mais carga a gente tem na articulação. Então é importante a pessoa fazer atividade física de força. Treino de força. Isso talvez é a coisa que eu mais falo no consultório, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade para falar no consultório. O paciente chega lá, tô morrendo de dor nas costas, tenho hérnia de disco, tenho bico, ela já chega com diagnóstico, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, fala tudo. Aí eu falo, você faz atividade física? Não, você precisa fazer, mas eu não vou fazer. Como é que eu vou pegar peso com dor nas costas? Eu falo, isso é o tratamento. Talvez seja a coisa mais importante, é você tratar, para você tratar essas dores, é você fazer um fortalecimento. Além do fortalecimento, aí tem toda essa gama de tratamento, aí tem onda de choque, tem laser, campo magnético, tem várias coisas que a gente pode colocar junto ali num plano de tratamento para esse paciente. Mas só o médico fazer não adianta. O paciente tem que dar a mão e ir junto, senão o resultado não é bom, entendeu? Como que funciona na prática uma infiltração guiada por ultrassom? Porque acredito que dê medo, né? E muita gente. Oi? Sim, a pessoa, principalmente homem, assim, tem mais medo de injeção do que mulher. Sério? Tem um caso engraçado de um paciente meu que estava com uma fascite plantar. E quando eu trato esses pacientes, eu faço a terapia por ondas de choque e uma infiltração no plano ali que eu monto. A gente vai fazer tantas ondas de choque, tantas sessões, vamos fazer 1 ou 2 infiltrações ali no intervalo aí de uma semana e outra. E esse paciente, não, doutor, tá tranquilo, era um paciente jovem, assim, 40 e poucos anos, um cara grandão e tal, eu fiquei amigo dele. No dia que ele tava indo para fazer as ondas de choque, ele ia sozinho. Falei, eu não vou falar o nome aqui, ô fulano, semana que vem a gente vai fazer uma injeção no pé, tá? Aí ele, tá. Não foi um tá tão convincente. Quando ele chegou na semana seguinte, quando a gente fez a infiltração, ele chegou com a mãe dele. Ai, meu Deus. Aí eu até brinquei, trouxe a mãe hoje, né, que não sei o quê. Mas enfim, ele tinha mais, era um mito ali da cabeça dele, porque quando a gente vai infiltrar, a gente faz um bloqueio do nervo. Pra gente poder fazer, por exemplo, na fascite plantar, a gente tem um nervo ali que chama nervo tibial. A gente vai com ultrassom, vê o nervo e injeta uma medicação. O que eu costumo fazer? O paciente entra, eu tenho uma outra sala lá na clínica, eu deixo esse paciente lá, eu faço esse bloqueio e vou atender um outro paciente. Então ele vai dar um tempo ali para aquele bloqueio pegar todo no pé dele. Então quando ele vai infiltrar o problema da fascite plantar, ele já não está sentindo dor mais. Então é bem tranquilo. Assim, demora esse procedimento? Depende do procedimento, mas vamos colocar aí um joelho aí que você vai fazer esses bloqueios, as infiltrações todas, você gasta aí uns 10 a 15 minutos, bem tranquilo, devagar, explicando tudo pro paciente. Mostra na televisão, ó, aqui a gente vai fazer isso. Todo o procedimento, ó, vou injetar aqui a medicação. Eu explico bem calmo, é bem tranquilo. Tem alguma contraindicação para esse tipo de tratamento? Contraindicação tem, assim, às vezes você indicar isso de forma incorreta. Às vezes um paciente que não tem indicação de fazer aquele procedimento, se você indicar, vai dar errado. Às vezes um paciente também que tem algum tipo de tumor naquela área, você não pode fazer uma infecção na pele também ativa. Tá com uma ferida ali, você injetar uma medicação ali que você leva aquela contaminação toda para dentro da articulação ou para aqueles tecidos ali. Basicamente são essas as... Ou quando o paciente tem alergia também à medicação, obviamente você não vai injetar uma coisa. Você tem alergia, sei lá, a anestésico, né? Não acontece, mas e você vai lá injetar, então... Obviamente que vai dar ruim, né? Vai dar ruim, exatamente. Por isso que é importante sempre conversar com o paciente antes, alinhar a expectativa do paciente com o tratamento e tudo mais. Uhum. Excelente. Fala um pouco pra gente sobre a viscosuplementação e PRP. Sim. A viscosuplementação, o ácido hialurônico, a gente já tem uma porção dele nas articulações e ele é indicado geralmente para um paciente que tem uma artrose leve ali do joelho para poder lubrificar aquela articulação e logo quando lubrifica aquilo ali, ela faz uma limpeza química no joelho
e acaba melhorando a mobilidade, a dor também acaba melhorando bem o paciente, e isso serve tanto para o PRP, tanto para qualquer infiltração. A infiltração sozinha, ela não é milagrosa. O paciente ele tem que entender que ele precisa fazer a parte dele, ele precisa fazer pilates, fazer musculação, fazer fisioterapia, e muitos dos pacientes, às vezes ele vai, faz a infiltração e fala, vai resolver. Não vai resolver. Ele tem que fazer a parte dele. A própria, a gente já falou disso lá atrás, se o paciente for um paciente muito inflamado, um paciente tabagista, obeso, com alimentação rica em refrigerante, processado, ultraprocessados, álcool, ele não vai ter uma ação muito benéfica aí nessas infiltrações. Você tem que desinflamar esse paciente para depois você fazer essas terapias. O PRP foi liberado há pouco pelo CFM, tem algumas indicações para poder fazer. Ele é o plasma rico em plaquetas. Ele é um produto do próprio sangue do paciente, que a gente tira o sangue, põe numa centrífuga, e ali você vai tirar a parte rica em plaquetas, né? Ela tem muitos fatores de crescimento, então você injeta ali, por exemplo, na articulação do joelho, ela vai melhorar aquela biologia ali e acaba podendo melhorar a dor, melhorar movimento também e dando mais qualidade de vida pro paciente. E tem que ser casos selecionados. Se você indicar um PRP para um paciente que tem uma artrose grave, talvez não vai resolver nada. E é muito importante falar também que ele não vai recuperar a tua cartilagem. Às vezes o paciente está lá, ele viu na internet que o colega falou, eu vou fazer uma injeção de PRP e vai restaurar minha cartilagem. Não, não vai. Ele vai melhorar o ambiente ali biológico do joelho, pode dar um alívio de dor e tudo mais, sempre com o paciente selecionado. Para quem você, de fato, indica o tratamento de PRP? Não pacientes saudáveis, né? Que não esteja inflamado, igual eu falei com você, que não tenha uma artrose muito avançada também, porque quando tem uma artrose muito avançada, o paciente ele precisa de trocar aquela articulação por uma prótese, né? Tem resultados excelentes também. Sim. Tem o contra ali as complicações da cirurgia, né? Como qualquer outro procedimento tem complicação. Até próprio as infiltrações tem complicações também, às vezes pele inflama ali um pouquinho, mas é bem menos, porque é bem menos invasivo. Então, é mais ou menos isso daí, sobre os pacientes que eu indico. E outra coisa também que o PRP é indicado é para algumas lesões de tendão, para epicondilite lateral, aquela dor que o paciente vai jogar beach tênis, ele não prepara para jogar e começa a jogar todo final de semana, aquela febre de jogar, acaba inflamando, e esses pacientes também podem fazer o uso de PRP. Uhum. E não vai também, se o tendão estiver arrebentado, rompi o tendão, vou fazer um PRP, ele vai juntar. Não é para esse paciente. Casos. Exatamente. Uhum. Osteoporose é um tema bastante popular, né? Sim. Todo mundo fala muito, ele chega bastante também em consultório. E é um assunto que dá pra gente ficar falando aqui 3 dias direto. Um episódio só pra osteoporose, né? Osteoporose é uma doença que todo mundo já ouviu falar, mas ela fica obscura um pouco na cabeça dos pacientes. O que você acha que as pessoas deveriam saber sobre? Se for falar numa palavra, prevenção. Ela precisa ir no ortopedista, né? Ou no endócrino, né? Ou na ginecologista, no caso de mulher. Ela precisa fazer um rastreio depois ali dos 50 anos. É importante que ela faça, que os pacientes façam. Entra muito na fase de menopausa, sim, né? Se porque tem alteração hormonal e tudo mais, né? Então, porque a osteoporose, ela não tem sintomas, assim. Às vezes o paciente chega no consultório lá, vovozinha lá de 70 anos, uma paciente de 70 anos, já fez densitometria, o que é isso? Não sabe, e ela mal consegue levantar da cadeira. E uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, porque geralmente a pessoa que tem osteoporose, ela está acompanhada de sarcopenia. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Novamente, massa muscular, exato. Né? Ela não tem massa muscular. Aí ela vai andar, vai levantar da cadeira, não tem massa muscular. Ela cai, quebra o fêmur. Aí você tinha osteoporose, entendeu? Tem que ficar atento a esses pontos. E ela é silenciosa. Então, a pessoa descobre quando ela quebra o fêmur. Aí já é tarde, né? Aí tem que ir para cirurgia e a mortalidade é muito alta. E quebra o fêmur, né? Passou de 65 anos, aumenta muito a taxa de mortalidade nesses pacientes. E existe tratamento, existe controle. A gente vai voltar lá atrás. Fazer atividade física, ter uma boa alimentação. Hoje em dia tem medicações também, tanto oral, tem suplementação de cálcio, quanto medicação venosa também. O paciente tem algumas medicações que ele faz uma vez no ano. Então, a adesão desse paciente é muito maior quando ele vai lá e faz a cada ano do que ele ter que tomar o remédio ali diariamente, entendeu? Com certeza. Ou uma vez por semana, aí depende da medicação. Já que é uma doença silenciosa, quais são os primeiros sinais ou sintomas que ele dá, que as pessoas podem ignorar?
às vezes ela não dá sintoma. Ela começa a perder, não pela osteoporose, mas começa a perder força, por causa da sarcopenia, ela começa a ter dificuldade para levantar da cadeira, para fazer as coisas dela. Ela perde um pouco de independência, entendeu? É por conta disso. Não sei se acontece muito em consultório, mas o fato de algumas pessoas acharem que é tarde demais para começar na musculação, por exemplo. Nunca é tarde demais. Nunca você vê direto, você vê na internet, o senhorzinho lá não aguentava levantar da cadeira. Tem um teste que você testa para ver se a pessoa tem sarcopenia, você pede o idoso, né, que está no seu consultório, qualquer outra pessoa que você está desconfiada que está com sarcopenia, pede para ela levantar 5 vezes da cadeira e ela tem que fazer isso em menos de 15 segundos. Isso já é se ela não consegue, ela já é um preditor de sarcopenia. Tem no consultório também, eu tenho um aparelho lá que chama Hand Grip. É um aparelho, tipo um dinamômetro, você pede o paciente para apertar. Aí tem os valores lá de homem e de mulher. Às vezes você vai apertar, você vê que não tem força nenhuma. Tem alguns aparelhos também, a bioimpedância, né, pra você ver. E a densitometria óssea, que é o padrão ouro para poder fazer o diagnóstico de osteoporose, de osteopenia. E é muito prevalente, viu? No consultório tem atendido cada vez mais. A gente tem muita ferramenta para diagnóstico e para tratamento, né? Com certeza. Pensando em atletas versus pessoas comuns, o protocolo de retorno ao movimento muda de acordo de um para o outro? Muda, porque o atleta, ele precisa de retomar. Não que a pessoa comum ela tem que ficar ali esperando muito mais tempo, mas o atleta, ele tem uma demanda física muito maior do que do paciente comum. Então, se ele demora muito para voltar às suas atividades, ele vai perder preparo físico e, principalmente, ele vai perder massa muscular. Então, se ele não retoma isso o quanto antes, ele vai perder massa muscular, vai ficar com preparo físico menor e acaba atrapalhando ali no rendimento dele no esporte. Uhum. Tem alguma história de recuperação que te marcou? De recuperação, assim, eu não tô lembrado, mas tem alguns casos foi até um jogador de futebol americano, isso tem muito tempo, lá de Juiz de Fora, ele caiu, quebrou, ele chegou até... Eu operei ele até no SUS. Foi um paciente que chegou com uma fratura de tornozelo, eu operei ele, deu tudo certo. Quando a gente faz um raio-x final, pra gente poder conferir tudo certinho, antes da alta do paciente, teve um parafuso que eu achei, esse parafuso aqui não ficou igual eu queria. Eu conversei com ele, falei, você é um atleta, não sei o quê, a gente vai precisar de reposicionar um parafuso, e acabou que... Aí na semana seguinte eu até chamei um colega para poder me ajudar, ele não foi no dia, para poder estar junto ali na cirurgia. Não, eu preciso resolver isso aqui. Aí resolvi e o cara voltou, assim, logo depois, assim, estreando, jogando. Acho que ele é tipo o cara melhor, assim, do time, né? Aí entrei em contato com o fisioterapeuta dele. Agora, todo paciente que lesiona, ele fala, Bruno, você pode olhar, eu já operei uns 2, 3. Os outros foram tudo tendão de Aquiles, assim, que rompe muito no futebol americano. Mas foi mais tranquilo. Perfeito. Vamos falar agora um pouco sobre tecnologia, né, e diferenciais que você tem na sua clínica. Hoje o consultório é muito diferente de quando você se formou, né? Não tinha nada, consultório, nem o esteto, né? Porque a gente não usa estetoscópio. Aí vai entrar isso eu lembro que eu já te falei aqui do Lindolfo. O Lindolfo falou, isso aqui é só o começo. E eu fiquei meio assim... Ele estava certo. Totalmente certo. Eu comprei primeiro o ultrassom, deve ter uns 3 ou 4 anos. Eu comprei o ultrassom que eu comecei. Um colega me indicou, um cara que vendia ultrassom, eu liguei pra ele e falou, um jeito aqui que eu vou te alugar o ultrassom durante 6 meses, pra você capitalizar aí, ver como é que vai ser. Se você achar que não é pra você, você devolve o ultrassom. Ou se você quiser comprar, eu pego esse dinheiro que você me pagou no aluguel e desconto no valor do aparelho. Uhum. O ultrassom foi uma coisa tão boa pra mim, porque todo mundo que me perguntou o que eu devo comprar primeiro, eu falo ultrassom, sem... mas é caro. Eu falei, é o que eu falo com eles, o que falaram comigo, pode comprar que ele vai se pagar. O ultrassom meu pagou em 7 meses. Foi muito rápido. De fato, assim, aconteceu, sabe? né? E você faz a ultrassonografia no consultório? No consultório, sim. Eu não faço assim o exame. Se você for lá assim, eu quero fazer um exame de ultrassom. Não é isso o meu foco. Meu foco, eu tá te examinando, eu achar que tem que fazer ultrassom, eu vou fazer ultrassom ali na consulta. Faz parte, né? Faz parte da consulta, exatamente. E para fazer intervenção, os bloqueios e tudo mais. Aí depois do ultrassom eu comprei uma onda de choque, que é um outro aparelho que ele é para tratar tendinites, fascite plantar, essas coisas. Uma onda de choque focal. Focal não, uma onda de choque radial. Ela é usada para tecido mais superficial da pele. E existe uma outra onda de choque focal. Ela vai em tecidos mais profundos. Eu nunca imaginei ter as duas. Aí acabou que as coisas foram andando. Agora eu tenho a radial
e tem a focal também para poder somar ali nos aparelhos. Não satisfeito, comprei um campo magnético também, para poder, isso tudo poder somar ali no consultório. Comprei laser também, de alta potência, de baixa potência. Tem termografia, que auxilia em alguns diagnósticos também. E tem também um aparelho na clínica, justamente para aquele paciente que tem sarcopenia, que não quer fazer atividade física, que não pode, que não consegue. Ele auxilia no ganho de massa muscular. Então era um consultório que não tinha nada, assim, tinha eu atendendo. Não que não tinha nada, eu estava lá atendendo. Sim. Mas às vezes eu tinha que indicar muito. Um colega, às vezes, em Juiz de Fora, que tinha uma onda de choque. Eu falei, pô, eu preciso fazer isso aqui dentro da minha clínica. É muito melhor para o paciente, é bom para mim também. E comprei essa aparelhagem toda para poder... E realmente é um diferencial, porque os resultados são bem positivos. É o que faz um atendimento mais moderno mesmo, sim, né, para os certeza, pacientes. Sim. Mas se fosse para escolher assim, um aparelho, perfeito. É muito prático, é dinâmico, é bom de usar. Você decidiu criar uma formação, né, para ensinar outros médicos. O que te motivou para isso? Isso, na verdade, eu já tinha conversado isso com o Lindolfo lá atrás, mas ficou no tempo ali. Quem deu o start, assim, o Igor é um grande amigo que eu tenho, eu trabalho com ele, sou sócio dele, sou padrinho de casamento dele também, e ele me ligou um dia ou mandou uma mensagem, marquei uma reunião tal dia pra gente resolver o negócio do curso. Eu falei, tá bom. Peguei, fomos, aí reunimos com essas pessoas, aí deu certo, a gente startou ali, aí a gente reuniu na próxima semana, na semana seguinte a gente reuniu para poder colocar tudo no lugar. O Lindolfo, que é sem dúvida a pessoa mais experiente desse curso, o Lindolfo tem um currículo invejável, assim, um cara que eu falo que eu queria ser ele, assim, nesse ponto, porque você pergunta pra ele, pô, ele sabe toda essa parte de medicina regenerativa, ele é um cara que sabe muito, muito estudioso, ele tá nas CETROS aqui em São Paulo, ele é monitor das CETROS, ele tá no INTO, no Rio de Janeiro, ele faz parte do mestrado também, se não me engano, da UFRJ, então, assim, é um cara que vai somar muito peso, né? no curso, e ele falava comigo assim, Bruno, ele o primeiro, ou foi o segundo, na verdade, né, que me ensinou, assim, as coisas. Ele falava, a gente vai montar o seu curso, o primeiro curso que eu fiz mesmo que me deu, que eu me tornei apto para poder fazer o procedimento. Eu vou na tua clínica 5 vezes, a gente vai combinar, cada semana a gente vai fazer uma articulação. Foi até nesse molde que a gente está montando o curso agora. Ele ficava lá em São Dumont, sexta, sábado e domingo de manhã. Na segunda, eu já conseguia realizar os procedimentos. Aí eu ainda filmava para ele aqui, Lindolfo, ó, tá certo? Ele tá certo, não sei o quê. E algumas coisas também falavam, não, faz desse jeito que é melhor, Então, é eu, o Igor, né, que foi esse colega, o Lindolfo, e tem o Matheus também, um cara muito articulado, então ele também entrou nessa com a gente para poder fazer esse curso aí que eu preciso, um MSK. Que inclusive falta uma vaga só para poder... esgotando. Graças a Deus. Pretende ter outras indicações, outras edições, quer dizer? Com certeza, sim. A gente é o primeiro só e a gente pretende sim fazer outros cursos. Virão muitas novidades aí que eu ainda não posso falar aqui. O formato hands-on com pacientes reais que vai contar, né, na formação é inegociável? Sim, com certeza. Se você pegar um livro ali, se ler aquele livro, se te der um paciente para você fazer, você não faz. O foco do curso é o hands-on, então... E vai ter aula teórica também toda semana que antecede o curso, né? O curso vai ser sábado e domingo. Na quarta-feira à noite a gente vai fazer uma aula teórica para poder explicar o formato do curso e mostrar para os alunos também tudo que vai ter ali no curso, como é que a gente vai fazer as abordagens, os alvos que a gente vai mirar para poder fazer os procedimentos de uma forma mais didática ali, que pode potencializar esses resultados dos médicos que vão estar lá com a gente no consultório. Ele sai apto para colocar em prática no consultório? Sai, isso eu posso falar, sai. Eu saí e vai ser no mesmo molde que eu fiz essa formação, só que eu fiz eu e o Lindolfo só. Isso foi lá atrás, né? Deve ter uns 3 ou 4 anos, isso foi lá atrás, então não tinha muita gente fazendo ainda. Hoje em dia que as pessoas estão procurando mais isso daí. E para quem se interessou, claro, onde as pessoas acompanham as próximas turmas? A gente não divulgou ainda as próximas turmas, a gente vai acabar de fazer esse curso primeiro para poder divulgar o restante. Mas geralmente no Instagram a gente vai criar uma página só pro curso. A gente não fez nesse porque ele tinha um período curto, então a gente preferiu colocar no meu Instagram e dos outros também, do Lindolfo, do Igor e do Matheus. E quem quiser também pode entrar em contato comigo aí, que eu tô sempre à disposição. Excelente. Bruno, em algum momento você decidiu construir seu digital e o privilégio foi com a gente? Na verdade, eu nunca
pensei, eu nunca imaginei que eu ia pra internet. As pessoas falavam, faz um vídeo. Eu fazia vídeo comigo, falava, meu Deus, que coisa é essa? Só que com o tempo a gente começa a ver que a gente, não é que eu quero, que a gente precisa estar no digital, né? Não tem escolha. Eu vou te dar um exemplo. Se você for comprar, sei lá, um óculos, você vai aonde? Você vai no shopping? Vou procurar um óculos no shopping. A primeira coisa que você vai fazer é ir na internet. E o médico se tornou, acaba que é um produto também. A pessoa vai procurar um médico e tá com dor, ou qualquer outro médico. Ela vai na internet. Eu vi isso num podcast, eu não lembro de quem. A pessoa falou que hoje em dia ela não basta ser boa, ela tem que mostrar para os outros que é boa também. E é uma verdade, né? Porque se você não aparece, como é que a pessoa vai chegar até você? Vai muito cidade pequena igual eu tô, vai muito de boca a boca também. Mas todo dia eu chego no consultório, doutor, eu te sigo no Instagram, eu tô vendo, Eles acompanham. Acompanham muito, eu não tinha noção disso. Inclusive falo com a minha irmã mais nova, você tem que ir pra internet, fala com a Gabi, que é minha namorada, você precisa ir, eu não sou feito, você não tem que querer, você vai. E o quanto antes você for, melhor. É melhor. Então, muita gente acha que tira, né, a seriedade do médico. O que você acha disso? É porque tem muito médico que vai pra lá e começa a dançar ali, pra fazer dancinha, pra chamar a atenção. Isso perde um pouco da credibilidade. Nunca pedimos isso. Não, e nem se pedir, você vai fazer. Mas se você leva conteúdo, né, que é de interesse das pessoas, que dor é uma coisa que tem muito interesse, informação sobre osteoporose, sarcopenia, são informações úteis. Então eu acho que é bom principalmente para os pacientes que te veem ali. Às vezes você muda a cabeça de alguém para começar a fazer uma atividade física, fazer alguma coisa em benefício do próprio paciente. Perfeito. E nesses meses com a BeHealth, o que é que você está achando? Como é que está sendo a sua experiência? Eu tô achando muito bom porque eu falo mais com o Denis e o Denis, às vezes eu faço um vídeo, porque a minha vida é aquela loucura, né? Eu tô parado assim, eu vejo um negócio, eu vou fazer um vídeo aqui. 9 da noite eu mando mensagem pra ele, edita esse vídeo pra mim. Passa 20 minutos, ele já volta o vídeo. Outra coisa também que eu acho que é bom, porque vocês me mandam conteúdo. Eu já tive em outras empresas também, teve os pontos positivos, mas igual a de vocês não tinha. O cara ficava me mandando mensagem o dia inteiro, vídeo, aí eu parei de responder. Porque às vezes não dá, a minha rotina. Tem dia que eu saio de casa às 6h30 da manhã, chego em casa às 11 horas da noite. Eu vou fazer vídeo de horas. Não tá. E assim, o vídeo que eu posso falar para quem não começou, não que eu seja um expert das redes sociais, mas assim, os primeiros 3 vídeos eu não tava com vocês, pediram para eu fazer 3 vídeos, era um de dor no ombro, um de dor no joelho e um de joanete. Eu fiz mais de 200 vídeos para fazer 3 vídeos, ficava lá, eu colocava o ring light na minha frente, e errava, só que com o tempo você vai diminuindo ali para 100, para 30, hoje em dia você faz ali, você vê um roteiro ali, de primeira ainda não foi, assim, mas poucos vídeos eu já consegui, já tá indo bem mais rápido. Nunca imaginava fazer um vídeo no meio de pessoas. Ontem, né, eu tava no congresso, falei, vou fazer um vídeo aqui no meio de todo mundo. Você tem que esquecer o que as pessoas vão pensar. Você não tá fazendo nada de errado, o que o outro vai pensar de mim não faz diferença na minha vida nenhuma. A BeHealth aumentou sua demanda em consultório? Sim, aumentou e agora tá aumentando mais ainda, porque a gente implementou CRM com vocês também, né? Então tá aumentando sim, sem dúvida. Continuar, né? Com certeza. Indicar também para os outros colegas. Perfeito. E muito obrigada também pela confiança. Tá muito bom, a parceria tá boa. Acredita muito no nosso trabalho desde sempre, confia no que a gente tem como metodologia, o que a gente aconselha, o que orienta. Parte de dar certo também é como vocês e seus pacientes. Tem que dar a mão e junto, senão não vai. Não vai. Sim. E para fechar, doutor, se você pudesse deixar um conselho para quem sofre com dor crônica e ainda não procurou ajuda, qual que seria? A dor crônica, assim, é necessário que você procure ajuda, você não falar, essa dor é normal. Nenhuma dor é normal. E hoje em dia a gente tem muita arma terapêutica, tem muita orientação que você pode conseguir pelo menos ficar sem dor, para você ter melhor movimento, ter uma vida mais tranquila, com mais qualidade de vida, com mais independência. Então, assim, não deixa, procure seu ortopedista, procure seu médico aí, que tem hoje em dia a medicina evoluiu e evolui cada dia mais, então não fica
parado sem fazer nada, não. Se mexa, vai fazer uma academia, uma atividade física, que eu tenho certeza aí que vai ficar melhor. E onde que as pessoas te encontram? Quais as clínicas, o WhatsApp? O meu WhatsApp, ele já é automático. Quando você vai mandar uma mensagem lá, ele já vai te mandar todos os contatos que a gente tem para poder marcar. No meu Instagram também, às vezes as pessoas perguntam, eu mando o contato, não tem problema. E é mais na internet mesmo, né? No Google também, se você digitar lá, vai aparecer. Eu tenho o meu Instagram também, que é @Dr. Bruno Pedro. Eu consigo responder assim, fácil, não tem muito mistério para me achar lá, não. Doutor, pra gente encerrar agora de vez, se você tivesse que resumir sua missão como médico em uma frase, qual que seria? Minha missão hoje em dia é devolver para os pacientes aquilo que a dor tem tirado, que é movimento, qualidade de vida e principalmente independência. Fazer as coisas sem dor. Muito obrigada. Ótima missão e propósito. Foi muito bom esse papo. Espero que a gente tenha mais oportunidade para conversar. Sim. Tem muitas camadas, né? Tem muita coisa para falar. Sobre dores, principalmente tratamentos. É uma coisa muito nova, regenerativa. Então, a gente tem muito papo ainda. Eu não vou deixar de vir de São Paulo, agora já ficou mais. Você tá aqui fácil, todo mês. Nos veremos, sim, muitas vezes. Obrigada, doutor. Bom demais.